Graças a Deus, Senhor. Amém. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao Senhor: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias entrando e estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida, os que conhecem a palavra, daqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, a história do nascimento de João e, em consequência, do nascimento de Jesus. Mas eu não quero falar sobre o nascimento em si de Jesus,
hoje, mas eu quero falar sobre a obra que Deus fez na vida de Zacarias. É interessante nós entendermos como Deus trabalha de forma estranha muitas vezes, de forma especial, nós não entendemos, mas Deus trabalha no silêncio. Todos sabem, a maioria que conhece a Bíblia sabe, que o rei Davi e mais os sacerdotes Zadok e Ahimelech escolheram os modelo do sacerdócio que viria a vigorar em Israel enquanto o templo ou os templos estivessem de pé. E foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque além da escolha dos sacerdotes, os levitas que estariam lhes apoiando, haveria também a escolha dos músicos, dos levitas que adorariam a Deus com cântico, com os instrumentos. E foi um momento exaustivo, cansativo, mas extremamente espiritual. Todos sabemos que o sumo sacerdote de Israel era Arão. Arão tinha 4 filhos, mas 2 deles morreram antes de terem filhos, por conta de pecarem contra Deus. Todos conhecemos que Nadab e Abiú, eles ofereceram a Deus um fogo estranho e morreram. E ficou os 2 filhos, e deles vieram o sacerdócio. E esses 2 filhos, Eleazar, trouxe 16 turmas, formou 16 turmas, para dessas 16 turmas ministrarem no templo todo ano. E Itamar, os 2 filhos, com 8 turmas, era menor, ele pôde então administrar o templo durante o tempo em que eles intercalavam ano a ano. E no tempo de Davi, nós não atentamos muito para isso, mas eram 48 mil sacerdotes em todo Israel. Imagina você escolher 48 mil sacerdotes, dividir em 24 turmas, e dessas 2 vezes ao ano, pelo menos, os sacerdotes que pertenciam a essas linhagens, eles trabalhavam no serviço do templo uma semana. Era uma sorte tirada, não uma sorte tirada como nós conhecemos que era a sorte. Eram colocados pedacinhos de madeira num grande vaso, e os homens de Deus, Davi e Zadok e Ahimelech, que eram da linhagem
de Eleazar e Itamar. Eles ajudavam Davi, Zadok e Aimeleque, e tiravam, orando e buscando a Deus. Era uma sorte na presença de Deus. É diferente do que você retirar a sorte comum. E escolhiam os líderes de todas as áreas, escolhiam os capitães do templo, ou os responsáveis dos sacerdotes, e assim por diante. Dentre essas turmas, a oitava turma era a oitava turma de Abias, pai de Zacarias, ou da família de Zacarias, que pertencia a Itamar, não pertencia a Zadok, pertencia a Aimeleque. E aí, nós vemos como Deus é maravilhoso, porque até então, a casa de Zadok era abençoada. O sacerdócio que vinha através dele era muito abençoado. Eu preciso fazer essa colocação para aquilo que eu quero falar, para vocês entenderem. Porque não adianta eu chegar aqui e trazer uma palavra que vocês já conhecem. Que Jesus cura, cura. Que Jesus salva, salva. Que Jesus liberta, liberta. Que Ele transforma, transforma. Mas se vocês não conhecerem a palavra, nada disso vai ter resultado na vida de alguém. Porque uma cura, quando ela é recebida da parte de Deus, quando eu não tenho entendimento do que eu recebi, eu vou transformar aquela cura em maldição. A salvação, quando eu recebo com falta de entendimento, eu vou transformar essa salvação em algo banal. O que nós estamos percebendo na igreja de hoje, na igreja moderna, é uma falta de entendimento, de compreensão da palavra, para poderem viver o Evangelho de acordo com o que os sacerdotes viviam. Pois, afinal de contas, Deus fez isso conosco. Ele, através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, não da ordem de Zadok, nem de Arão, nem de Aimeleque, mas a ordem de Melquisedeque, superior a qualquer tipo de ordem. E nesse momento que Jesus Cristo vem e se coloca como um sumo sacerdote, Ele faz de cada um que o aceita e o recebe como Senhor e Salvador, reino e sacerdote. Então todos nós que estamos aqui, que um dia levantamos nossas mãos, dobramos nossos joelhos, reconhecemos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Quem fez isso um dia? Aleluia! Foi o maior dia da sua vida. O dia mais glorioso da nossa vida é o dia que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. O resto que veio depois não tem o valor que tem recebermos Jesus como Senhor e Salvador, porque nesse dia recebemos uma responsabilidade. Qual? O sacerdócio não de Davi, nem de Zadok, nem de Aimeleque. O sacerdócio segundo a ordem de Jesus, que vem muito mais poderoso, mesmo até de Melquisedeque, que era apenas a sua sombra. Então, quando você recebe Jesus, naquele dia, você se torna sacerdócio real, nação santa e povo eleito. Naquele dia, aleluia. Eu posso dizer com todo o meu coração, com a minha alma e com a minha fé, que Jesus me fez nação eleita. Aleluia! Sacerdócio santo. Glória a Deus! E Jesus transformou a minha vida para fazer algo especial para si, porque cada sacerdote tinha a sua ocupação. Desses 48 mil eram colocados
como turma, ou como turno para aquele ano. E esses 1.000 que eram colocados para aquele ano, era dividido aqueles que iriam fazer o trabalho no templo, aqueles que iam fazer sacrifício, aqueles que iam acender o fogo do incenso, aqueles que iam cuidar dos animais, aqueles que iam ver se tinha algum tipo de problema com os animais, aqueles que iriam ter uma recepção às pessoas que vinham de alguma forma com algum problema para enviá-los para alguma cidade de refúgio, porque existiam 48 cidades que os levitas tomavam conta e ali eles habitavam e faziam com que o trabalho do sacerdócio continuasse, ensinando desde a criancinha até o mais idoso. E nessas 48 cidades tinha mais 6 chamadas cidade de refúgio, que era a cidade preparada por Deus para pessoas que tivessem cometido algum crime de uma maneira justificável. Então nesses lugares eles encontravam refúgio e ninguém podia chegar lá para matá-los. Estas palavras que eu estou falando para vocês têm todo um significado espiritual para nós. Mas o que eu quero falar é sobre o trabalho do sacerdote. Ele era fiel a Deus. Ele tinha que ser puro moralmente, puro espiritualmente. Uma família que gozasse de uma paz entre a comunidade e transmitisse a todos o que ele realmente representava. Ele não era um homem qualquer, foi Deus que colocou ele ali. No tempo de Jesus, não tinha mais do que 24.000, pois houveram tantas situações em Israel, foram levados para cativeiro, houveram situações em que eles tiveram 400 anos sem Deus falar diretamente com o povo, que foi diminuindo o número de sacerdotes. Mas o trabalho do templo, que foram levantados, tanto de Zorobabel, como agora, que o próprio Herodes reformula, esses templos eram ainda dirigidos e governados por sacerdotes. Só que agora, no tempo de Jesus, existia uma classe extra de sacerdotes que não tinha a necessidade de serem colocados por Davi, e nem ser da classe de Arão, era a classe aristocrática, colocado pelo governo romano. É muito importante saber essas coisas, apenas para conhecimento do que se trata o Evangelho. Evangelho é conhecimento, Evangelho é cultura. Evangelho não é só uma pessoa falar de Jesus, crer em Jesus, falar de Jesus e pronto. Evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus é muito grande. E ali, no tempo de Jesus, antes de Jesus nascer, Anás era o sumo sacerdote, era da linhagem de Arão, sim, mas era saduceu. Ele tinha saído fora, ele saiu fora completamente daquilo que era transmitido desde o tempo de Davi para os sacerdotes. E ele então domina porque ele tem dinheiro, ele é negociante, ele trata então, como ele é sumo sacerdote, ele dirige a classe sacerdotal. Quem está na classe sacerdotal, que são os sacerdotes comuns, eles são espirituais, eles são chamados, mas são comandados por alguém que está ali só
só pensando no bem-estar. Tanto é, eles não moravam nas cidades baixas, eles moravam todos com os governadores na cidade alta. No meio dessa situação toda, no 8º turno, que era dado por sorte a Abias, tinha um homem da linhagem de Abias, chamado Zacarias, que ninguém conhecia direito, que ninguém tinha ainda tido ele como alguém importante, um homem simples. Mas diz a Bíblia tem esse cuidado, que ele era fiel e justo. Aleluia. Este homem então começa a servir no templo nos seus dias, nos dias em que ele estava no turno. Olha como Deus é. Um sacerdote que não era da casa badalada de Zadok, que era muito poderosa e abençoada. Era da casa de Abimeleque, a menor. E esse homem está fazendo o quê? Está no templo acendendo incenso, colocando fogo no altar. O altar da onde? O altar da oração. Aleluia. Isso quer dizer muito para nós. Como pessoas que creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador, como vivemos a nossa vida, porque esses homens, eles trabalhavam 2 vezes ao ano, uma semana, trabalhavam num tempo, e a escala dele era para outro mês, naquele mesmo ano, eles trabalhavam, ele no mesmo propósito, cada um tinha um propósito, e era tirado por sorte, e ele está ali naquele momento, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no momento mais importante da história, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que nós estamos hoje, assim como Zacarias, num tempo que a palavra de Deus proferida, ela não é ouvida da maneira correta. Há um silêncio espiritual, há um silêncio na terra, onde as pessoas querem saber mais de coisas do que Deus. Nós vivemos aqui no Cantagalo, nós temos uma cultura aqui, vocês têm uma vida aqui, tem trabalhos aqui, mas nós um dia cremos em Jesus Cristo. Tudo o que as pessoas comuns passam, nós passamos também. Nós somos seres humanos, nós corremos sangue na nossa veia, nós temos problemas de saúde, temos dificuldades na vida, problemas na escola, problemas no trabalho, toda a ordem financeira, tudo corre com a gente, igual qualquer pessoa na terra, só que tem algo especial. Assim como Zacarias vivia num tempo difícil, em que os sacerdotes eram aqueles que viviam de uma forma corrupta, em que os sumos sacerdotes viviam de uma forma de braço dado no governo de Roma. Ele vivia na presença de Deus. Ele não tinha comunhão nenhuma com Anás e depois com Caifás, o seu genro. Caifás também da linhagem de Arão ele estava ali porque ele era genro de Anás. Mesmo Anás fora do poder, ele exercia poder em toda Jerusalém, no seu sacerdócio. Ou seja, o povo estava dominado por um silêncio espiritual. Falava a voz do homem, Deus não falava, mas desde que Deus levanta um homem. Aleluia. Chamado Zacarias. E este homem é obediente a Deus. Ele sabe que quem está acima dele estão em pecado. Ele sabe que quem está acima dele está numa situação complicada, está convivendo com o pecado diariamente, mas ele permanece fiel. Aleluia. Isso eu quero falar para os irmãos essa noite. O que é que Jesus fez conosco? Permanecer fiel num tempo de silêncio, num tempo difícil, num tempo complicado, num
400 anos sem Deus falar. Aí de repente aparece um anjo. Qual é o nome do anjo? Já falei aqui. Gabriel. Aleluia. O anjo Gabriel, ele traz uma mensagem, o anjo mensageiro. Você acredita em anjo? Quem acredita em anjo? Aleluia. Infelizmente tem gente que não acredita mais. Sabe? Tem gente que não acredita mais nos milagres de Deus, da maneira que Ele fazia. Tem gente que não acredita mais no poder de Deus. Tem gente que não acredita mais que Deus usa homens simples. Tem gente que não acredita mais que Deus é o mesmo e que não mudou. Tem gente que pensa que Deus só vai usar aquelas pessoas que estão na grande mídia. Deus está dizendo nesta noite: eu sou o mesmo, eu não mudo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, falo da maneira que quero. E Deus estava falando através de Zacarias, um homem que ninguém conhecia, um sacerdote da linhagem de Abias. Turno significa o quê? Um tempo. Um tempo que Deus colocava na vida de um sacerdote para ele fazer trabalho no Senhor. Aquele trabalho era tão bem feito, tinha que ser tão puro, tinha que ser tão bem feito. Não somente ele era puro, mas tudo que ele fazia no templo era de primeira linha. Quem limpava o menorá e limpava dos borrões que se formavam quando aquela chama acendia, tinha que ser muito bem limpo, tinha que ser uma pessoa, um sacerdote muito preparado para fazer aquela limpeza, porque o fogo não podia apagar. Quem colocava o altar do incenso, ele tinha que se colocar com o altar do incenso bem colocado, na hora certa, no momento certo, e sempre, constantemente. O fogo não podia apagar, era constante. E diz alguma coisa isso? O que fala fogo no altar? O que fala incenso? Não fala oração? Não fala intercessão? E por que a igreja parou de buscar a Deus no seu turno? Mas o que é isso? Então eu tenho um tempo durante o ano, 2 vezes ao ano, eu tenho que me apresentar no templo e fazer? Não! Somos hoje diferentes. Diga o teu irmão que está seu lado aí, amiguinho. Hoje nós somos diferentes. Hoje somos sacerdotes. Não da maneira que Davi fez e formou, mas da maneira que Jesus nos fez para ser. Hoje o nosso turno, agora você forte. Hoje o nosso turno é desse momento que conhecemos Jesus, que entregamos nossa vida a Ele. Ali começou o nosso turno. Vou trazer essa mensagem nesta noite. Eu pesquisei um pouco, não posso falar tudo porque é muita coisa. E minha cabeça é muito pequena, eu sou muito limitado. Mas o que eu posso me lembrar é que esse sacerdote, Zacarias, ele me faz enxergar uma igreja que eu conheci. Ele me faz enxergar uma igreja e quando chegava na porta eu tremia. Me faz enxergar uma igreja e quando alguém levantava a voz em profecia, era profecia mesmo. Me faz enxergar uma igreja que foi silenciada pelos crentes maduros, dos conhecedores. Uma igreja que foi silenciada pela mídia, que foi silenciada pela corrupção, que foi silenciada pela corrupção. Uma igreja que foi silenciada
que você, aos poucos, não percebe o quanto ela cai, o quanto o silêncio é forte. Isso te faz lembrar que Deus, Ele está procurando um homem, uma mulher que esteja na brecha. A palavra de Deus para Ezequiel: eu procurei um homem, mas não achei. Eu procurei um homem que estivesse perante mim, na brecha. Por que ele falava isso? Porque havia um problema sério acontecendo. Babilônia estava tomando conta, já havia destruído os muros foram todos rachados. Precisava de pessoas que ficassem na brecha para impedir que o inimigo entrasse, porque os muros eram um lugar de guarda, de proteção de Jerusalém. E se os muros não fossem guardados, Jerusalém seria invadida e fatalmente, como foi, levado para a Babilônia. Mas Deus diz lá em Ezequiel que ele procurou um homem e não encontrou. Eu pergunto aqui nesta noite, de domingo, eu estava fazendo uma conta esses dias. O Espírito Santo leva a gente para longe. A pandemia começou em 2019. 19, 21, 20, 21, 22. Nesses 4 anos de pandemia que as igrejas sofreram, nós sofremos uma queda de 36 pessoas aqui na igreja, e saíram no meio da pandemia. Em 23, 24, 25, nós não conseguimos reverter o quadro. Houve uma frieza, mas um desânimo generalizado, não é só daqui, em muitos lugares. Teve igreja que eu pensei que ia fechar mesmo, não só por causa da pandemia, porque no meio da pandemia aconteceram coisas terríveis. Só não fecharam porque Deus não quis. E tem crente teimoso lá. Que o crente tem que ser teimoso. Ele tem que ser teimoso para o bem. Sirvo a Deus, não sirvo a homem. Glorifico a Deus, não glorifico a homem. Eu sou de Deus. Deus me salvou, me libertou, me transformou. Eu vou dar testemunho. Aconteça o que aconteceu ao meu redor, eu vou seguir em frente. Eu sou fiel, eu sou justo. Eu glorifico o nome do Senhor. O meu turno, o muro vai ser guardado. Aleluia! Eu fico vendo Zacarias aparece num tempo difícil, complicado, você não tem ideia. A gente fala, ou a gente lê, a gente não tem ideia. Ele vinha de uma linhagem abençoada, ele ouvia falar de grandes sacerdotes que houveram, de grandes homens de Deus que todos falavam, meu Deus, e que todos procuravam.
eles iam para casa, e lá na casa, lá nas 48 cidades, eles iam e continuavam o trabalho, não aquele trabalho que faziam no tempo, mas de ensinar. Eles continuavam a ser fiéis, eles continuavam a ser sinceros, eles continuavam nas suas cidades. E quando chegava o tempo de festa, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, eles iam todos para Jerusalém. 48 mil sacerdotes. Eita glória! Aleluia! Eu não sei vocês. Vocês não mexem conosco. Eles vinham participar da festa. Era muita gente que vinha do mundo inteiro. Era muita gente que vinha de toda parte da terra. Ia para Jerusalém. Era muita irmão que precisava ser imolado. Era muita gente que precisava confessar. Era muita gente que precisava ser levado para a cidade de refúgio. Era muito trabalho. Mas eles trabalharam. Eles trabalhavam. Eles trabalhavam. Você não vê na história uma briga de sacerdote com sacerdote, no campo de Abias, como de outro campo, dessas pessoas que eram separadas. Você não via, você via uma comunhão, cada um na sua ordem. Fala assim: a Deus, quando nos fez, Ele sempre quis que fôssemos um homem, um povo de ordem. Ordem. E quem vive em ordem sabe o seu trabalho, sabe a sua ocupação, sabe o que tem que fazer, sabe a sua responsabilidade e não tem tempo de ficar olhando e vendo a vida dos outros. Pois bem, Zacarias, ele oferece a Deus, ele está sendo abençoado por Deus, ele fica mudo, mas não perde a fé, continua sincero. Um anjo fala com ele: se ele não fosse, ele estaria morto, mas ele está vivo, glorificando o nome do Senhor. Ele produz na sua velhice. Os velhos ainda terão visões. A Bíblia diz assim, me lembra? Os velhos ainda terão frutos de ajuda. Aleluia. Ele dá fruto ainda. Deus cura a sua esterilidade, a esterilidade da sua esposa, e faz com que ele, já velho, e um filho se torna a voz. Fala assim: o filho de Zacarias se torna a voz que clama. Não sei você. Aleluia. Eu meditava essa palavra essa semana toda e veio muitas outras mensagens. Eu falava: não, tem que ser essa. Não, tem que ser essa. Eu dizia: mas é difícil. As pessoas não querem ouvir. As pessoas querem saber de outra coisa, Deus. Eles não estão acostumados em ouvir. Eles não estão querendo ouvir. Há um silêncio muito grande. As pessoas, há um silêncio que só escuta aquilo que quer. É a comichão de ouvidos que Paulo falava. Pessoas só veem o que querem ver, recebem o que querem receber, creem naquilo que acham e vivem uma vida vazia, seca, sem fruto. Não sabe o que é Evangelho, não sabe o que custou o Evangelho, não sabe como Deus usou um homem velho, fez ele ter um filho. Esse filho foi para o deserto, por menos em veste de gafanhoto, e se em veste de camelo, e dizer: vós que clama do deserto. Aleluia. Meu Deus! Aí você olha
esse quadro. Aí você vê Jesus nascendo, crescendo e sendo testemunha viva do que Deus havia falado durante séculos, de que o Salvador viria, o Libertador viria, o transformador de corações viria, um sacerdócio novo iria voltar a proliferar no meio desse povo, uma nação santa, diferente daqueles que pecaram, diferente daqueles que ficaram para trás, diferente daqueles que hoje não creram nem mais em Jesus, é Israel, mas um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue que foi vertido na cruz e que é tipificado pelo sangue dos cordeiros lá no deserto. Quando Deus institui o tabernáculo, os sacrifícios levíticos, quando você vê aqueles animais sendo mortos pelos pecados, pelo pecado do sacerdote, pelo pecado do povo, aí você vê onde Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pelos pecados de toda a humanidade, e fazer de mim agora uma pessoa condenada ao inferno, agora recebendo um passaporte para o céu. E esse povo agora entra nesta glória chamada sacerdócio santo, entra na presença do Senhor e se torna a nação santa. Glória, aleluia. Um povo diferente, um povo animado, transformado, liberto, fiel e justo, sincero. Na igreja, quando está trabalhando aqui, em casa, ensinando e sendo exemplo para todos que estão ao redor, os negócios derivados, as coisas consagradas, tudo é de Deus. As visitas que fazem são abençoadas, as palavras são abençoadas, o trabalho é abençoado, as amizades são separadas, tudo é consagrado, tudo é diferente. E agora, este povo começa a glorificar o nome do Senhor, começa a acender de novo o fogo, e aquela voz que tinha sido calada, aquela voz que não se falava mais, aquilo que tu ouviu os pais falarem, aquilo que tu ouviu homens de Deus falarem, mulheres de Deus proclamarem, você começa a proclamar. Glória, aleluia. Aleluia. Você começa a ser a voz de Deus na terra, você começa a ser trombeta de Jeová, você começa a fazer a vontade de Deus, e você começa a servir o Senhor. Aleluia. O teu serviço é feito, se é com criança, é da melhor qualidade, se é com jovens, é da melhor qualidade, se é com mulheres, é da melhor qualidade, templo é da melhor qualidade. Ele gosta de estar ali, ele gosta de dobrar o joelho ali, a vida dele está consagrada, está confinada à glória, à presença. Saiu dali, ele não é ninguém, saiu daquele meio, ele não é ninguém, porque ele só se sente bem quando Deus está na vida dele, quando ele sente a glória, quando a presença de Deus é real, quando ele diz glória a Deus, Jesus me fez estar vivo para exaltar o seu nome. No ano, terminando o ano de 1800, começando 1900, especificamente em 1934, um certo homem de Deus, pregador
do Evangelho, na cidade de Charleston, Carolina do Norte, Estados Unidos. Levanta uma tenda. Eles pregavam muito em tenda. E no Brasil teve uma época que as grandes campanhas eram feitas em tendas, campanhas de curas e milagres. E este homem fazia uma campanha nos Estados Unidos. Ele nunca teve uma rádio para falar. Ele nunca foi conhecido por ninguém. Os jornais não falavam dele. Ele era um homem que nenhuma uma voz atuante, grande, não era. Mas ele pregava o Evangelho, levantava a tenda dele nas cidades que ele ia e pregava o Evangelho. E sabe qual é a palavra que ele trazia? Avivamento. Ele queria ser Zacarias. Ele acendia o fogo novamente, daquele fogo que estava apagado há muito tempo na América. Ele pregava o Evangelho, ninguém conhecia, ninguém sabia. Ele colocava aquela faixa escrita à mão, uma tinta borrada, noite de avivamento, e aquela tenda não estava. 2 jovens passando por aquela cidade, por aquele momento ali. O que é isso? Que movimento é esse? Vamos entrar. Eles entraram, mas quando eles entraram, procuraram um lugar para sentar. Não tinha uma vaga. Eles vão até perto, onde tem o tablado do altar. Eles voltam. Quando eles estão voltando, quando eles estão saindo, um homem, que até hoje ninguém sabe o nome, um diácono da igreja, mas que naquele dia estava ali como porteiro, ele corre atrás daqueles 2 jovens, pega pelos braços. Vocês estão indo? Estamos indo embora, não tem lugar, eu arrumo um lugar para vocês. Arruma. E eles trazem os 2 jovens pelo braço. Fala com 2 irmãos que estavam sentados perto do altar. E poderia ser que lugar para esses 2 jovens. Os 2 irmãos prontamente levantaram e colocam os 2 jovens ali. E os jovens ouvem a palavra. E ele prega: Jesus é maravilhoso. Jesus te trouxe aqui para salvar você, para libertar a tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Você não sabe o que Deus pode fazer com você daqui para frente. Ele escorreu na cruz para salvar a tua alma. E no momento do chamamento para que as almas viessem à frente, muita gente foi. E aqueles 2 jovens estavam lá no meio, dobrando o joelho, se convertendo. Quem eram esses 2 jovens? Um, Billy Graham, e o outro era um amigo dele, muito conhecido também. Billy Graham se tornou o maior ganhador de almas dos Estados Unidos e todo o mundo. E o seu amigo, que era um homem que preparava as suas viagens e preparava as grandes cruzadas pelo mundo. Os 2 homens mais importantes do Evangelho durante mais de 50 anos na face da terra. Quem foi o mais importante? Quem foi aquele que vai ganhar os louros do céu? Mordecai Hana, o pregador? Billy Graham, o maior evangelista que a terra já viu? O seu amigo que preparava suas campanhas? Não. O porteiro, o diácono. Porque Billy Graham ouviu ele falar, quando ele pegou os 2 pelo braço: no meu turno não. No meu turno não. Enquanto eu estiver aqui, no meu turno, ninguém sai sem ouvir a palavra. Essa palavra me chamou
nova aliança. E o nosso turno começa desde o momento em que Jesus nos resgatou das garras do diabo. E só termina na vida dele, ou se ele nos chamar antes. Como está o nosso turno? O que temos deixado passar? Essa foi a indagação que eu fiz para mim mesmo. Como está o nosso turno? Não pensem, nem imagine por um momento que isto é uma coisa que vai passar. Não. Como está o seu turno? O que você tem feito com o que Jesus fez na tua vida? Que valor temos dado à nossa salvação? Porque infelizmente o silêncio bate quando as coisas do mundo tomam o primeiro lugar e a voz do Espírito não fala mais, e eu não sou mais aquele portador de vitória, portador de milagre. Eu não dou mais exemplo de servo de Deus ou serva de Deus na terra. Eu não sinto mais como um sacerdote. Eu sou uma pessoa como que derrotada na terra, vem para a igreja forçado. Como está o nosso turno? Aleluia. Podemos falar como esse porteiro, podemos ser como Zacarias. No meu turno, pode a corrupção estar rondando, Jerusalém está dominada pelo erro de certas pessoas, mas eu vou permanecer de pé, eu vou ficar firme, eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar cura, vou pregar libertação. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Se nós começarmos a voltar a esse pensamento, a essa ideia de verdadeiro Evangelho, os milagres brotarão novamente, almas correrão para cá, nós iremos falar de Jesus, elas apenas ouvirão a nossa voz e estarão correndo para o altar, estarão chorando, com medo de ir para o inferno e também com temor de Deus. A palavra causa temor. Quando ela para de causar temor, é porque as pessoas estão tão conformadas, tão entrosadas com o mundo, que Deus silencia. Esta noite chegou uma noite para a nossa terra, aqui em Cantagal. Quem crê nisso? Levanta a sua mão com a sua mão levantada. Não só a sua mão, mas o seu corpo. Vocês creem nisso? Você é o porta-voz de Deus. Ei, você não vai mais passar o turno da tua vida. Olha, porque cada turno era cobrado, porque tinha aquela pessoa que estava acima e olhava e via: ó, está limpo, os pães da proposição estão bem colocados, estão fresquinhos. Passava uma semana, o sacerdote chegava lá, os outros sacerdotes sentavam à mesa e cada um comia aquele pão que ficou ali uma semana, porque é pão sem fermento, você come a hora que quiser, e colocavam pães novos. Todo sábado era trocado, todo sábado, e chegava então aquele superintendente do templo e olhava o trabalho do sacerdote. Oh, o Espírito Santo está aqui esta noite. Ele é o nosso superintendente, está contemplando a nossa vida, o nosso ministério, o que temos feito, porque Ele cobra. E sabe como cobra? Tem assim, olha só, enquanto aqueles que foram sorteados por Deus estavam trabalhando, existiam milhares das suas terras, orando, jejuando, consagrando, fazendo a obra de Deus ali sozinhos, porque a qualquer minuto, a qualquer hora, algum daqueles lá que estavam no templo poderiam ser substituídos. Era uma cara que queria ficar brilha da pessoa.
o outro, na mesma ordem, do mesmo turno, para poder adorar e servir a Deus da mesma forma. Esta noite Deus está nos dando uma oportunidade. A oportunidade que deu a Zacarias. Zacarias está em silêncio total. Ninguém está falando nada, ninguém aparece, está todo mundo escondido. Chegou a hora de você aparecer, Zacarias. Deus está falando com cada um de nós. Eu estou ouvindo a voz de Deus aqui esta noite. Eu não vou me alongar mais. Eu estou entregando aquilo que Deus falou comigo. Deus quer fazer uma obra nova na nossa vida. Uma obra nova na igreja de Cantagalo, na igreja Betânia em Cantagalo, nas igrejas em Cantagalo, nas igrejas em Angra dos Reis. Deus quer fazer uma coisa nova. Deus vai começar a limpar, vai começar a tratar, vai começar a fazer obras grandes, vai começar a libertar, vai tirar do coração aquilo que impede e vai começar a mostrar a cada um o que deve ser tirado, o que deve ser arrancado. Deus nos ama muito, gente. Como Ele ama! Como louvor desta noite que diz: Ele me ama, Ele nos ama muito, gente. Você não tem ideia que felicidade, que alegria extraordinária. Nós estamos aqui diante de um Deus tão poderoso, tão amoroso, perdoador, amigo sincero, médico por excelência, Senhor que escuta os nossos segredos. Mesmo sabendo que somos pó, mesmo sabendo que somos falhos, mesmo sabendo que somos enganadores, enganados, muitas vezes Ele espera, e esta noite Ele está apontando. O Espírito Santo está aqui como superintendente, está apontando na vida de cada um. Você é importante para mim, você é importante para mim. Vai brotar um filho aí, a tua esterilidade vai acabar, a tua esterilidade vai acabar, a esterilidade da igreja vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai nascer aí alguém, vai nascer no teu interior, rios de água viva vão brotar, vai nascer a voz que clama no deserto. Você vai brotar, vai fazer como um rio, e água cristalina, e água pura, brotar no teu interior. Aquela sujeira vai embora. Quando a água brota, preste muita atenção. Quando ela brota naquele olho d'água, a primeira água que cai e sai, ela vem cheia de areia, ela vem cheia de barro, mas daqui a pouco ela vai falhando. Daqui a pouco aquela água vai correndo, e aquilo que era tão errado lá na montanha começa a se transformar num rio. Era uma garra, chegando uma o Espírito de Deus está aqui, está te lembrando dessa vida. Quem é aquele que pode? Levanta tua mão como se tivesse uma tocha de fogo. Acende de novo, acende o altar de incenso, acende o altar da tua oração, acende o altar da intercessão, acende o altar do clamor, acende o altar da tua fé. O altar é o teu coração, é o meu coração. A nossa vida está diante dele nesta noite. Você pode agradecer a Deus por essa mensagem. Você pode agradecer a Deus porque Deus está te levantando novamente. Você pode agradecer a Deus pelo tempo do silêncio acabou. O tempo do silêncio acabou. Vai nascer uma nova pessoa aí. Tem cura chegando, tem milagre chegando, tem salvação chegando, tem libertação chegando, e é você que vai ser o canal. É você
colocado entre aqueles que são chamados sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, povo eleito. Ei, é maravilhoso fazer parte desse povo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Deus esta noite está passando aqui em guarda e em vistoria. Está querendo ouvir aquilo que está no nosso coração guardado. Glória a Deus! Meu trabalho é esse. Me voltar para Deus. Meu trabalho é esse. É cavar poço. E sempre olhar vidas. Não importa quanto ganhe, Deus sabe. As dificuldades da minha vida. Mas o meu trabalho é esse. Foi Ele que me trouxe para cá. Vamos estar aqui com vocês. Eu amo vocês. Eu quero ver Deus operando a vida de cada um. Mesmo que por muitos eu seja menos amado, não tem importância. Enquanto eu tiver voz, talvez eu converse com algumas pessoas, pastor, está rouco, estou rouco. Mas enquanto tiver voz, eu vou continuar usando ela, gritando às vezes com a voz granindo. Não tem importância. Eu estou fazendo o que amo, procurando estar na presença dEle, procurando ser fiel. Às vezes eu paro, sim, eu paro. Às vezes eu vou dar tanta coisa, mas às vezes o Espírito Santo me pega, me pega. Como Ele está pegando você esta noite aqui. Ele me dá uma surra santa. E a surra de Deus é tão poderosa e maravilhosa. Ele faz você cair em planos. Arrependa as palavras, os pensamentos. E diz assim: eu vou voltar, eu vou fazer. Não me mate mais, não, Deus. Eu mereço tudo isso que está fazendo. Não é culpa de ninguém, é culpa minha, Deus. Isso se chama quebrantamento. Isso se chama deixar Deus operar. Isso se chama sair da obscuridade, sair do silêncio e soltar a voz. Aleluia! Puxa, que custar. Vamos orar. Alguém que deseja vir aqui à frente, vem correndo. Eu não digo nem andando devagar, vem correndo. É uma chamada especial dele. Lembra todos, você está aqui crendo. Muita coisa vai mudar na tua casa. Muita coisa vai mudar na tua vida. Muita coisa vai mudar no teu ministério. O Espírito está me revelando aqui coisas que eu não posso falar. O que Deus vai fazer vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Glória, aleluia! Que parece? Essas 36 pessoas, até mais, que saíram dentro da pandemia, talvez não voltem mais, mas Deus vai mandar em dobro. Glória, Vai aleluia! mandar em dobro, essa igreja vai superlotar. E aquele sonho da galeria vai acontecer ainda. Deus vai chacoalhar a tua vida até fazer você acordar. Eu sou teu Deus. Eu te chamei para isso, ao milagre e vigência. Aleluia. Você crê nisso? É que eu sempre digo, a palavra é pregada, nós estamos aqui para fazer a obra. Pastor, tem muitas igrejas, vai para lá. Ninguém é proibido, não vai, pode ir. Uma coisa eu tenho certeza, que aquilo que Deus fala aqui não vai parar em lugar nenhum. Não! E Deus é específico.
conheço muita gente de Deus aqui nessa cidade e fora dela. Conhece? Não sou melhor, não. Mas uma coisa tenho. Eu temo a Deus. Eu sigo o Senhor. O que eu falo aqui, eu vivo. Procuro viver da maneira mais pura, mais santa, mais poderosa que eu posso no homem viver. Por isso a gente sofre. Mas não importa o sofrimento, se eu vejo vidas limpas, purificadas, curadas, libertas. Hoje chegou o dia. Aleluia. O teu turno vai continuar, não vai ser interrompido. Vai continuar. Satanás não vai te ganhar. O mundo não vai te ganhar. As trevas não vão te ganhar. Ele já foi derrotado. E esta noite está sendo derrotado mais uma vez. Glória, aleluia. Eu quero orar pela igreja do Senhor. Ah, Deus, nesta terra tem muito mais de 48 mil. Tem muito mais. Eu te adoro, porque o Senhor é o mesmo amor. Mas uma coisa peço: levanta homens e mulheres de Deus neste lugar. Essas pessoas que estão aqui à frente, tu sabes dos seus problemas, das suas lutas. Eles ouviram a tua voz. Eles querem, no seu turno de vida, naquilo que o Senhor tem dado como responsabilidade de vida, eles têm se colocado na tua presença e digo ao Senhor: meu Deus, eu tenho X problema, eu tenho essa dificuldade, tantas coisas querem me calar, essas situações querem me impedir, mas eu estou aqui esta noite para levantar as minhas mãos ao céu, para dizer: eu não vou parar, eu não vou estacionar, eu vou voltar à tarefa, eu vou voltar ao trabalho, eu vou voltar ao meu turno, no meu turno. Não vou deixar passar as oportunidades. No meu turno o fogo vai pegar, no meu turno a glória vai descer. Depender de mim, esta igreja vai lotar. Se depender de mim, esta igreja vai amar. Se depender de mim, esta igreja vai evangelizar. Se depender de mim, esta igreja vai orar. Se depender de mim, os casais serão abençoados. Se depender de mim, as famílias serão cheias do Espírito Santo. Se depender de mim, tudo vai mudar. Eis aqui. Fala. Naquele dia, o Senhor enviou o anjo Gabriel. Esta noite, o teu próprio Espírito Santo está aqui, acendendo de novo, assoprando as cinzas, acendendo o fogo da nossa vida. Ah, evangelho de poder, ah, evangelho de glória, ah, evangelho novo. Não queremos ter remendo novo e roupa velha, e nem o Espírito Santo venha como vinho novo, caindo em odre velho. Não! Renova o nosso odre, renova o nosso vestido. Temos vestiduras santas, temos odres novos. Desce, Espírito Santo! Venha sobre nós. Enche-nos de ti, enche-nos da tua glória. Aleluia. Vem tomar a nossa vida, vem reinar em nosso meio, abençoar cada um nos seus trabalhos, em suas vidas, mas lá
Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Deus continue estendendo as suas mãos. Nós continuamos um propósito. Dá para colocar, João Pedro, os anúncios? Que nós possamos continuar no propósito. Os irmãos sabem que quando a gente entra num propósito de jejum e oração, a gente entra numa batalha. A gente entra numa guerra. O mundo espiritual